Boa noite, igreja. Nós vamos continuar nossa série sobre as cartas de esperança. No primeiro dia falei sobre João, sobre a personagem João, o escritor do livro do Apocalipse. E falei para vocês como João chegou lá, estava sem esperança lá na ilha de Patmos. Então Deus enviou para ele uma revelação e lhe deu esperança para o futuro. E também pediu para que João escrevesse 7 cartas para as igrejas ali na Ásia Menor. Nós falamos então de Éfeso. Éfeso representa, historicamente, a igreja primitiva, do ano 31 até o ano 100. Porque nós encontramos as características dessa igreja no povo cristão, do início do século ali. Também nós encontramos na carta de Éfeso, que é uma igreja que era firme nas doutrinas, mas eles estavam perdendo o quê? Quem se lembra? O primeiro, amor. Eles tinham a doutrina pura, porém eles estavam ficando fraquinhos e perdendo o amor. Depois nós fomos e estudamos no terceiro dia a carta a Esmirna, uma grande perseguição que houve ali naquela igreja. E Jesus pediu para que eles fossem fiéis, e fiéis até a morte. A igreja de Esmirna nós podemos classificar também como um segundo período histórico da igreja primitiva, cristã, que foi do ano 100, mais ou menos, até o ano 313. Muito bem. Vimos ali perseguições, vimos que há um convite, um chamado à fidelidade. Depois nós estudamos a carta a Pérgamo. Pérgamo podemos também classificar como um período histórico da igreja primitiva, do ano 313, mais ou menos até o ano 538. Ok. O que tem de característica nessa igreja? É o momento em que a igreja começa a se unir com o quê? Com o Estado. E o paganismo entra na igreja. Nós vimos ali naquela carta que Jesus repreende severamente as pessoas que estavam se desviando da doutrina verdadeira e estavam agora praticando coisas abomináveis ao Senhor. E eu falei para vocês que a carta à igreja de Pérgamo é um convite ao divórcio, mas divórcio do mundo. E hoje o convite que eu quero fazer para vocês da igreja em Tiatira, da carta à igreja em Tiatira, é um convite à santidade. Deus quer convidar você hoje, se você quer ter esperança, Deus te convida para você ter uma vida santa. Você sabe que ser santo não é ser perfeito, mas é ser separado do quê? Do mundo. Ser separado para Deus, ok? Então vamos lá. Eu vou ler com vocês, abram a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18. Vou ler. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações. Vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tanto quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá
a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ufa, que carta! É a maior carta, é a carta mais extensa das 7 igrejas. Porém, das 7 igrejas, esta é a igreja menos importante no Império. Mas a cidade de Tiatira, ela se destacava como um ponto comercial. A cidade ela vivia do comércio. E não é à toa que o nome Tiatira nós podemos traduzir como doce sabor do trabalho. Nós temos uma pista do que a cidade trabalhava, com que tipo de venda. Isso está em Atos capítulo 16, no versinho 14. Vamos ler. Ali nós encontramos Atos 16, o livro de Atos, capítulo 16, versinho 14. Olha que interessante, aqui vai dar-nos uma pista qual era o ramo de trabalho daquela cidade. Diz assim, Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade da onde? Tiatira. Era vendedora do quê? Púrpura. Para quem não sabe, não é o pozinho púrpura que nós conhecemos. É um tecido da cor púrpura. Ok? Segundo os historiadores, a cidade era muito rica no sentido de produzir tecidos. E interessante que a cidade ficava numa rota dos correios de Roma. Então era uma rota cambial, muito fácil para poder trocar mercadorias e vender. Então a cidade ela tinha como o seu ganha-pão vender tecidos. Produzia tecidos e vendia. Interessante que os historiadores dizem o seguinte, que a organização da cidade de Tiatira era organizado em cooperativas, ou podemos chamar de grêmios, instituições que ajuntavam várias pessoas que produziam os tecidos, você era vinculado a uma cooperativa, certo? Só que interessante, naquela época nós precisamos entender o seguinte, tudo no Império sempre estava envolvido com religião. Não é igual hoje, que hoje o mundo está um pouco secular. Ou seja, as pessoas hoje, boa parte da população, não tem uma mente espiritual, uma mente ligada às coisas de Deus. Então, naquela época, tudo que era envolvido, comércio, educação, tudo era em torno da religião. E essas cooperativas, todas elas, pertenciam a uma divindade. Então, por exemplo, se eu sou dono de uma cooperativa, então eu rebanho alguns afiliados, né? E ali eu ajudo eles a vender o produto, a gente de uma forma tabela os preços dos produtos, só que nós tínhamos encontros, quem sabe semanais, quinzenais e até mensais, para a adoração, a agradecer a Deus, o Deus da nossa cooperativa, pelas bênçãos recebidas. Entende? Então, ali em Tiatira, se você não participasse dessas cooperativas, você poderia decretar falência, porque tudo girava em torno dessas cooperativas. E as cooperativas giravam em torno de adoração a outros deuses. Incrível, né? Então vamos lá, vamos prosseguir a nossa carta aqui. Lembrando de que quem recebeu, quando o presbítero da igreja de Tiatira recebeu a carta e leu para a igreja, pergunto, a igreja entendeu sim ou não? Sim. Eu e você não entendemos. Por que não entendemos? Porque nós estamos separados séculos de distância, a questão geográfica. Então, muitas informações que eu li aqui, que você leu na sua Bíblia, você com certeza não compreendeu, porque você não estava inserido naquele contexto. Então, eu vou tentar agora transportar vocês para o primeiro século. Ok? Então, vamos lá. A carta começa assim. Estas coisas diz o Filho de Deus. Até aí nenhuma dúvida. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polido. Que negócio é esse? Vamos tentar entender o que significa Jesus ter olhos de fogo. Vamos ver isso? Abram comigo em Hebreus capítulo 4, verso 13. Hebreus capítulo 4, verso 13. O que seriam esses olhos? Os olhos tinham um significado interessante na Bíblia.
em Hebreus nós vamos encontrar uma pista. Hebreus capítulo 4, verso 13. Diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patente ao quê? Aos olhos daquele que temos de prestar contas. Veja, o olho é símbolo de onisciência. Deus, ele tem um olho que vê quase tudo ou tudo? Vê tudo, né? Interessante. Agora, quando está com com fogo, com tocha, o fogo representa o que na Bíblia? Quem poderia me sugerir? Juízo. Muito bem. O nosso Deus tem olhos e ele vê tudo e ele está pronto para dar a sentença, dar o juízo. É ele que julga as ações dos homens. Entende? Agora, o que significa os pés semelhantes a bronze polido? Isso aparece no capítulo 1 de Apocalipse. Vira a página da sua Bíblia. Apocalipse 1, verso 15. Quando Jesus foi se encontrar com João, João, quando viu Jesus, viu ele com os olhos e também com o pé polido. E diz assim, capítulo 1, verso 15. Os pés semelhantes ao bronze polido, olha a informação a mais agora. Como que refinado aonde? Numa fornalha. Então, ele olhou para os pés de Cristo e viu o pé dele brilhando como um bronze polido que foi refinado numa fornalha. Que negócio é esse? Nós temos uma pista também. Está em Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 48, verso 10. O importante é que você participe, procure os versos, se envolva na mensagem, para que você compreenda claramente os significados. Isaías 48, nós vamos ler o verso 10. 48, 10. Percebeu que o significado nós encontramos na própria Bíblia. Isaías 48, verso 10. Na minha versão diz assim, está falando sobre juízo, né? Deus repreendendo a infidelidade de Israel. Mas olha o que diz no verso 10. Eis que te acrisolei. Que acrisolei? O que é isso? É o crisol como chama? É o crisol de quem? Quem é o que mexe com o ouro? Ourives. Muito obrigado. É o crisol do ourives. Então tá. Obrigado. Vamos lá. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha do quê? A aflição. Então, veja só, o que significa os pés polidos, né, na fornalha? Pergunto para vocês, quem nesta terra, que viveu nesta terra, sofreu mais provações e tentações? Jesus. Mas interessante que as provações que Cristo passou, isso serviu para fazer o que com ele? Fortaleceu a fé dele. Ok? Então, os pés ali representam o quanto Cristo foi provado, mas saiu perdedor ou vencedor? Vencedor, muito bem. Vamos continuar. Agora vamos para o verso 19. Agora Jesus começa a falar sobre o conhecimento dele para com a igreja. Ele conhece a igreja. Conheça as tuas obras. Olha lá. O teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Interessante que essa igreja, quando Cristo está falando, analisando os crentes daquela igreja, está dizendo que essa igreja evoluiu. Que as últimas obras são maiores do que as primeiras. Na igreja de Éfeso você não vê crescimento, pelo contrário, você vê um esfriamento. Na igreja de Esmirna, você vê também esfriamento. E na igreja de Pérgamo, piorou. Já começam a entrar no paganismo, na adoração a outros ídolos. Mas interessante, que essa igreja há um crescimento nas boas obras. Continuando, verso 20. Tenho, porém, contra ti. Olha só o que Jesus é contra a igreja. O tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Olha aqui, tem algumas informações. Jesus está dizendo assim, o que eu não gosto em vocês é que vocês estão tolerando uma mulher aí. E aí ele diz até o nome da placa do caminhão, né? É Jezabel.
Ele diz o seguinte: essa mulher, vocês estão deixando ela ensinar. E olha só, ela ensina e está até corrompendo os meus servos a se prostituírem. Existem várias interpretações sobre quem seria essa Jezabel. O interessante é que essa Jezabel, ela faz uma alusão a uma Jezabel que já existiu. Vocês lembram dela? A Jezabel lá está em 1 Reis, no capítulo 21, no versinho 25. 1 Reis, capítulo 21. Vamos conferir lá. É importante que você leia. 1 Reis, capítulo 21, verso 25. É o momento em que Elias se depara contra Acabe e Jezabel. E taca o dedo na cara deles e manda uma profecia, né? Verso 25 diz assim, 1 Reis, capítulo 21, verso 25. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, fazia o quê? Instigava. Olha a mulher do rei. Interessante que Acabe, quem não sabe, Acabe era o rei de Israel. E ele teve um casamento terrível com a víbora aí da Jezabel. Verso 26 diz assim, ó, que, olha o que ela instigava a fazer o quê? Que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou diante dos filhos de Israel. Então, Israel começou a praticar as abominações dos outros povos. A Bíblia chama como prostituição. Então veja, podemos dizer o seguinte, que essa Jezabel pode ser um símbolo de alguma mulher que existia naquela igreja, que estava se levantando na igreja e pregando coisas erradas. Ok? Então, podemos dizer que é uma alusão. Ou se não, podemos ser bem literais. Assim como nós entendemos que os nicolaítas, que era aquele povo, lembra que eu falei para vocês, que estava corrompendo também a igreja, eram pessoas literais, podemos entender então que havia realmente uma Jezabel. Vocês sabem o que significa o nome Jezabel? Pura. Mas de pura não tinha nada. Era pura sem vergonhice, né? Isso é verdade. Pura. Então, podemos acreditar que havia realmente uma mulher que se chamava Jezabel. Aí você pode pensar, mas isso é coincidência ou jesucidência? Eu acredito que é jesucidência, né? Deus sabe de tudo. E Jesus usou a figura de uma mulher que estava ali ensinando coisas erradas. E estava ensinando a praticarem a prostituição. Alguns intérpretes dizem o seguinte, que essa mulher era como se fosse uma chefe ou uma diretora de uma das cooperativas, que estava arrebanhando os cristãos para trabalharem com tecido, mas estavam levando eles para adoração a outros ídolos. Vocês têm que entender que nesse momento, nessa idade, lá no primeiro século, as pessoas não se importavam com aquilo que era moral, entende? Relações sexuais, comer, adorar outros deuses. Então, essa promiscuidade, era algo meio que comum. E quem sabe essa mulher, sendo da igreja, estava dizendo para o povo assim, como os nicolaítas, não tem nada demais, não, vamos lá, porque olha só, se vocês saírem da cooperativa, vão decretar falências, vão fazer o que da vida? Vocês precisam estar aqui, é só um dia que a gente vai lá. Interessante que eles começavam a adoração e sempre terminava em orgia, ok? Sempre terminava em orgia. E interessante também notar que diz assim, que essa mulher, Jezabel, que assim mesmo se declara o quê? Profetiza. Na Bíblia, no Novo Testamento, nós vamos encontrar profetas mulheres, profetizas, sim ou não? Sim, as filhas de Filipe, né? Eram profetisas. Então veja, olha só a contrafação da verdade. Deus tem um profeta que revela as profundezas do ser de Deus. Revela quem é Deus. Satanás também tem profetas que revela toda a maldade de Satanás, que conduz o povo para a maldade. Ok? Continuando, vamos agora para o verso 21. Diz assim, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Olha a graça aqui. Deus estendendo, dando um prazo para que a pessoa volte para os caminhos do Senhor. Quem sabe, Deus está dando um prazo para você.
Quem sabe hoje, domingo, dia 20 de agosto de 2017, você está no prazo do Senhor. Você está ainda no tempo de graça. Quem sabe já era para que você, de alguma forma, ter descansado no Senhor, e Deus preservou a tua vida para que você tomasse uma decisão. Então veja, eu não sei se eu estou no prazo do Senhor, se eu estou no tempo da graça. Então o que eu preciso? Tomar uma decisão logo. Lembra que aquele que rejeita a voz do Espírito, o que acontece com o coração? Ele endurece. Então hoje é o tempo de aceitar o convite do Senhor. E Jesus então estendeu um tempo de graça, mas a mulherzinha não se arrependeu. Agora então vem uma ameaça. Vamos ver isso? Diz o seguinte: eis que a prostro de cama. O que é prostro de cama? É uma expressão muito truncada, né? Tuculenta aí. Mas olha só, podemos chamar isso de expressão idiomática. Toda língua tem uma expressão idiomática. São expressões que, traduzindo ao pé da letra, não dá certo, ok? Por exemplo, como que eu vou traduzir? Eu vou traduzir do português para o inglês. Estou com uma pulga atrás da orelha. O que a pessoa vai pensar? Literalmente eu estou com uma pulga, mas na verdade o que é? Estou desconfiado, eu estou meio inquieto, eu estou com dúvida, certo? Que mais? Tem um assim, ó. Aquela pessoa lá foi para a terra dos pés juntos, já viram? Bateu as botas. Aí bateu as botas, o que quer dizer aqui? Morreu, né? Outra coisa, tem um casalzinho, aí chega o outro lá e aí fica ali atrapalhando o casalzinho. Aí você fala, olha lá, ele está segurando vela. Mas literalmente ele não está segurando vela, né? Entende? Expressão idiomática, ela é difícil de ser traduzida para outra língua. E nesse caso, nós temos uma dificuldade. Então, a ameaça de Jesus é assim: eis que coloco você de cama, eis que eu vou lançar sobre ti o quê? Quem vai para a cama é porque está o quê? Doente, muito bem. De alguma maneira, Deus ia retirar as bênçãos desse povo que estava sendo infiel. E ela ia cair de cama. Bem como em grande tribulação os que com elas adulteram. Então veja, com que ela adulteram. Jesus está ameaçando tanto ela como os seus seguidores. Jesus ia lançar uma doença, uma praga. O que eu posso dizer para vocês? Eu não descobri aqui se isso é literal. Mas eu acredito que... Veja, não é que Deus vai lá e joga o mal. Deus ele trabalha diferente. Deus ele não produz o mal. Sabemos que o mal vem de onde? Do inimigo. Mas Deus retira a proteção, Deus retira as bênçãos. E quando nós estamos sozinhos, sem Deus, Satanás faz a festa. Mas isso não quer dizer que você está doente, é porque Deus tirou as bênçãos de você. Não é isso. Mas aqui nós estamos falando em termos de juízo. Chegará um momento em que a graça vai terminar. Deus ele vai retirar a sua proteção sobre a terra. E nós sabemos, de acordo com as profecias, que esse mundo vai cair no caos. Nós sabemos que vai cair as 7 pragas, né? As 7 pragas do Apocalipse. São 7 flagelos sobre aqueles que não se converteram, não entregaram a vida a Jesus e continuaram seguindo Jezabel, seguindo as coisas do mundo. Ou seja, não se santificaram, não se separaram das coisas do mundo. Mas vamos continuar. Ele diz o seguinte, ele continua a ameaça: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou quem? Aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então, preste atenção. Não há nada que você possa esconder dos olhos de Deus. A onisciência de Deus, ela vai ser um ponto de acusação contra você no julgamento. Eclesiastes diz que Deus levantará juízo sobre a terra, e Ele levantará as obras reveladas e as obras não reveladas, encobertas. Alguns pensadores dizem o seguinte, de que nós somos o que somos quando ninguém está olhando. Quem é você quando ninguém está olhando? É muito fácil, né, se dizer cristão,
vir à igreja para aliviar a consciência, mas quem é você sozinho sentado no sofá em frente à TV? Quem é você quando a esposa não está perto? Quem é você, jovem, quando os pais não estão em casa? A onisciência de Deus, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Jeremias diz a mesma coisa, que Ele é o Senhor que olha, que observa tudo e nada passa despercebido dos seus olhos. Então nós estamos vendo aqui que Jesus está dando um tempo de prazo, e se não houver arrependimento, se eles não pararem com essas obras más, Ele então dará o seu juízo. Isso é importante entender no tempo de hoje. Nós estamos vivendo num mundo secular, um mundo pós-moderno, onde muitas pessoas pensam o seguinte: para que eu seja feliz, eu tenho que dar vazão naquilo que eu quero. Aquilo que eu penso, acho, gosto, eu vou fazer. E isso é importante para o meu eu. Recentemente eu vi um noticiário, uma entrevista com uma estudante, uma profissional do sexo. Como que chama? Sexóloga, é isso? Falando que as crianças, para que eles se relaxem, para que eles tirem a tensão, eles podem recorrer à masturbação, isso é normal. A criança precisa dar vazão àquilo que está dentro, que está incomodando. Biblicamente, isso é certo ou errado? Errado. Errado. E uns absurdos que eu li que eu não acreditei naquilo lá. Mas enfim, hoje a sociedade diz o seguinte para você: quer ser feliz? Não se importe com as coisas. Pode fazer, faça à vontade. Mas Jesus está dizendo: não, você tem um compromisso comigo. Não faça tudo o que você quer, porque o coração é o quê? Enganoso. Vamos continuar. Verso 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de quem? Satanás. Então veja, essa profetisa aí, essa mulher, estava ensinando as coisas profundas de quem? De Satanás. Mas Jesus, ele está agora se direcionando para os fiéis. Dentro da igreja de Tiatira, interessante, em todo o período da história, você vai encontrar o joio e o trigo, as ovelhas e os bodes. Jesus então exorta o infiel: arrepende-te, volta, para de fazer isso. E aí agora ele vai para a classe dos fiéis, e ele vai dar uma mensagem para os fiéis. Qual é a mensagem? Ele diz o seguinte, verso 24: outra carga não jogareis sobre vós, então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Esse outra carga não jogareis sobre vós, ele também é um texto muito truncado no grego. Eu tentei ver o que alguns comentaristas diziam a respeito desse assunto. Literalmente, o texto deveria ser traduzido mais ou menos assim, ó: eu não jogarei outra ameaça agressiva sobre vocês. Mas o texto ia ficar imenso, ia ficar como se fosse uma paráfrase. E como essa versão, revista atualizada, é bem literalzinho, né? Então foi colocado outra carga, não jogarei outra carga. Mas nós poderemos traduzir claramente assim: não colocareis sobre vós uma outra ameaça agressiva. Porque veja, Jesus está sendo bonzinho com a igreja ou ele está sendo firme? Está sendo firme. Mas ele está dizendo o seguinte: ele está exortando os infiéis e está dizendo para os fiéis: olha só, gente, eu estou ameaçando vocês, né? E você também que está fiel, permaneça firme. E eu garanto para você, fique firme que eu não vou ameaçá-lo novamente. Então, se você está firme no Senhor, há alguma condenação em você, sim ou não? Não. Os que estão em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Por isso que ele diz o seguinte, ó: tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Vocês estão percebendo que a carta à igreja de Tiatira é uma situação assim meio de envolvimento com as coisas do mundo. E é interessante, o cerne da carta é o envolvimento do cristão com as coisas, com o trabalho do mundo. Quem sabe você
esteja enfrentando uma situação parecida. Onde você está num trabalho, onde aquele trabalho não proporciona para você fidelidade ao Senhor. No exemplo que nós tivemos aqui no Provai Verde, vocês viram que o rapaz, ele perdeu o trabalho, mas ele preferiu ser o quê? Fiel. Isso é um exemplo de vida, sim ou não? Eu tenho um exemplo meu. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa rede, a rede pernambucana, estou fazendo propaganda aqui, né? E eu, graças a Deus, eu subi ali, eu tive uma oportunidade de ser gerente da rede pernambucanas. E na época era algo assim muito bom. Mas eu lembro que eu estava noivo, estava construindo, estava precisando muito de dinheiro. E ficar na empresa seria muito bom. Mas foi nesse mesmo momento onde Deus começou a me chamar. Deus começou a me exortar. Deus começou a me convidar. Porque eu lembro que quando eu comecei a namorar minha esposa, eu disse: amor, se um dia nós formos casar, se um dia a gente casar, eu quero ter um lar cristão. Porque eu olhava o lar do meu sogro, da minha sogra, destruído. Olhava para o meu lar, do meu pai e da minha mãe, destruído. E foi naquele momento ali, no noivado, construindo a nossa casa, precisando de dinheiro, quando Deus me chamou: Adriano, volta. Para com essa vida. Para de ter ligação com o mundo. Aonde você está, você não vai conseguir ser fiel. E eu lembro que começou uma guerrilha, né? Uma guerra, vamos dizer assim, dentro do meu coração. Porque os olhos humanos, eu precisava do trabalho. Mas Deus falava: eu vou te sustentar. Deus seja louvado, porque foi a melhor decisão que eu tive na minha vida de sair de lá. E hoje eu sou ministro do Evangelho. Eu penso assim que nada nesse mundo compensa abandonar Jesus, né? Tudo que você for aceitar e largar, deixar Jesus no cantinho, eu tenho certeza que isso não será para a eternidade. Agora, quando você aceita o Senhor Jesus, isso é para a eternidade. Aqui, Jesus está chamando o seu povo para ser santo, se separar do mundo, parar com os negócios do mundo. Eu não estou dizendo para você não ser vendedor, né, como eles eram aqui, mas eu estou dizendo para você que se o teu trabalho, se a tua vida social, se a tua vida familiar, ela de alguma forma tem conexão com as coisas do mundo, tome cuidado. Se o teu círculo de amigos, você estando ali, você vê os seus amigos praticando coisas que não são do agrado do Senhor, tome cuidado. Essa carta então é para você, é um chamado para você sair de Tiatira, sair dos enganos de Jezabel. E aí o 26 vem uma promessa maravilhosa, diz assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o quê? A autoridade sobre as nações. E aqui é uma coisa muito interessante, porque você vai observar que aquilo que Jesus conquistou na terra, a vida eterna, o que ele conquistou como sendo soberano, ele quer compartilhar comigo e com você. Enquanto muitas pessoas estão querendo reinar na terra, nesse mundo de miséria, Jesus está chamando eu e você para reinar um reino eterno. Interessante que também você vai ver em outras cartas, Jesus quer compartilhar o trono que ele conquistou com você. E aqui ele diz que nos dará autoridade sobre as nações. E diz assim, no verso 27: e com cetro de ferro as regerás, e as reduzirás a pedaço, como se fossem objetos de barro. Verso 28: assim como eu também recebi o que? A autoridade, e dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Olha quanta informação. Que negócio é esse, pastor? Então os salvos terão autoridade para reger as nações? E eles vão destruir os ímpios como se destrói vasos de barro? Nós precisamos entender que tipo de autoridade Deus vai dar para mim e para você. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, verso 2. Paulo dá uma pista de que autoridade nós teremos. 1 Coríntios 6, verso 2 ao 3 diz assim: ou não sabeis que os santos hão de fazer o quê? Julgar o mundo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós,
Sois acaso indignos de julgar as coisas menores, mínimas? 3. Não sabeis que havemos de fazer o quê? Julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Apocalipse capítulo 20. O momento em que você terá autoridade. Apocalipse capítulo 20, versinho 4. Na volta de Jesus acontecerá isso. Vi também tronos, e nesses se sentaram aqueles aos quais foram dada a autoridade de fazer o quê? Julgar. Os vencedores, aqueles que permaneceram fiéis, Cristo vai lhe dar autoridade para julgar. Mas julgar o quê? Julgar as pessoas ou julgar a justiça de Deus? Julgar a justiça de Deus. Quem somos nós para julgar as pessoas? Jesus vai dizer o seguinte: filho, foi essa decisão que eu tomei com os ímpios. O que você acha, meu filho? Eu vou abrir os livros, você vai abrir em nome de Jesus, vai estar lá. E você vai dizer assim, o seguinte: santo e justo são os teus caminhos. A tua justiça é verdadeira e fiel. O Senhor tem razão. Eles não receberam a salvação porque não quiseram, porque o Senhor fez o possível e o impossível para salvá-los. Que coisa linda. Também diz o seguinte, que vai dar também, verso 28, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Que negócio é esse? Estrela da manhã aparece também no livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 16. Capítulo 22, verso 16. Diz o seguinte: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas, igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante o quê? Então aqui o texto está dizendo que Jesus é quem? Estrela da manhã. Mas diz o próprio Jesus que o vencedor, ele vai dar a estrela da manhã. Como assim? Ele vai se dar? Como assim? Se ele é a estrela da manhã, como é isso? Vamos ver? Números. Abra sua Bíblia em Números 24. Números 24, verso 16. Aqui é o momento em que Balaão, nós falamos sobre ele nas noites passadas, Balaão vai tentar dar uma maldição sobre o povo, mas ele não consegue. Números, lá no Antigo Testamento, Números 24, verso 17. Olha que interessante. Alguns dizem que esse texto foi o texto em que os reis magos foram guiados até Jesus. Lembra a estrelinha que apareceu, que os magos foram atrás? Então foi desse texto aqui, ó. Números 24, verso 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá o quê? Um cetro, que ferirás as têmporas de Moabe. Há uma profecia aqui. Balaão já está profetizando que subiria um rei, e que ele é comparado como o quê? Uma estrela. Então perceba que reinado e estrela estão o quê? Juntos. Então o fato de você receber a estrela é como se você tivesse o selo de autoridade para julgar. Olha o quanto Jesus quer fazer comigo e você. De pecadores miseráveis que merecem a morte eterna, Deus quer colocar você num trono de majestade e confiar o julgamento dele nas tuas mãos. Olha que coisa linda. Mas eu quero terminar agora lendo Tiago capítulo 4, verso 4. Nós leremos Tiago e depois um último texto. Tiago capítulo 4, verso 4. Diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Vocês percebem que há um clamor de Jesus: sai do mundo, para de fazer essas porcarias,
seja fiel, seja santo, não se misture com as coisas do mundo. Interessante que Jesus, quando ele orou por mim e por você, lá em João 17, ele fala assim: Senhor, eu não peço para que tire-os do mundo, mas que os livre do quê? Do mal. Nós estamos no mundo para ser uma estrela, luz do mundo. Nós estamos aqui para brilhar o evangelho verdadeiro. E nós temos que ser exemplo para as pessoas, nós temos que influenciar as pessoas a virem ao reino de Deus, não o contrário. Hoje a igreja se veste como o mundo, hoje a igreja fala como o mundo, hoje a igreja trabalha, se diverte como o mundo. Hoje o entretenimento e a alegria virou uma prática cristã. Não que seja errado se divertir, mas a maneira como nós nos divertimos. E o texto final que eu quero ler é 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Olha que texto maravilhoso. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler o verso... Quero ler o verso 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação o quê? Santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus não divide o seu povo com ninguém. Não existe meio termo. Deus não tem amizade com o mundo. Deus não quer que o seu povo tenha amizade com as coisas do mundo. E ele diz o seguinte: a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, da escuridão, para o quê? Para a sua maravilhosa luz. Se nós formos interpretar a carta de Tiatira como um período histórico, com característica histórica da igreja, se encaixa como uma luva do período do ano 538 depois de Cristo até mais ou menos o ano 1517. Essa história, esse período é comparado como a idade das trevas. Um momento onde o cristianismo estava fundado no paganismo. E é interessante que Jezabel, uma mulher, na Bíblia nós podemos entender que mulher é símbolo do quê? De igreja. E havia nesse período das trevas uma igreja que ensinava ao povo as coisas certas do Senhor ou erradas. Ensinava que o sábado foi abolido e agora é para adorar no domingo, dia do sol. Começou a ensinar que nós deveremos buscar a intercessão de santos, que além de Jesus, nós poderemos buscar os santos e pedir oração para os santos. Também disse que havia um vicário, um filho de Deus na terra, alguém que intercedia, era um homem, que se sentava lá como se fosse Deus. Essa igreja conduziu, jogou as verdades de Deus por terra. Foi um período escuro, onde a igreja estava unida ao paganismo. Eu queria finalizar fazendo um apelo para a minha igreja. Deus quer dar esperança de vida eterna para cada um aqui. Mas nós precisamos parar de se envolver com as coisas do mundo. Se você, olha só que interessante. Você pode passar a mão nos bancos aí embaixo. Passa a mão no banco aí. Você vai achar um chiclete. Mas que raio? Quem colocou aí? Foi um demônio que foi aí e colocou o chiclete aí? Foi um crente. Um crente que entra na casa do Senhor mascando e coloca o chiclete embaixo do banco. Que miserável homem é esse? Entra aqui e tem coragem de ficar conversando no Facebook, no WhatsApp, dentro da casa de Deus. Entra aqui e fica batendo papo sobre futebol. Quando sai aqui fora, está no lugar sagrado de Deus, o átrio da igreja, não tem outro tipo de conversa se não é futebol, novela e as coisas do trabalho. Não tem o coração nas coisas do Senhor. Como eu almejo, numa reunião de homens, ter um momento que só falem das coisas de Deus. Como eu almejo ver mulheres reunidas, não falando de comida, não falando de moda, mas falando de entrega ao Senhor. Vocês estão percebendo que nós estamos indo por um caminho, e estamos cada vez mais cegos, mais escuros nas trevas? E Deus tem chamado, Deus tem dado prazo, Deus está estendendo o convite. Hoje Deus chama você para ser santo, separado.
Entenda que ser santo não é ser perfeito, mas ser separado dessas coisas. Clame ao Senhor: Senhor, limpa esse desejo de ficar com o mundo. Me ajuda a preferir as coisas do Senhor ao invés do mundo. Irmão, se você já tomou outra decisão, então firma nos caminhos do Senhor, porque o juízo virá. E querido amigo, se você está nos visitando, se você está nos assistindo e não tomou a decisão, não fica enrolando. Não sabemos o dia de amanhã. A gente acha que a gente vai sair pela igreja aqui, todo mundo vai para casa, vai estar tudo certinho, amanhã vai levantar, vai trabalhar. Tome cuidado. O dia da salvação quando é? Hoje. Quantos querem ser santos, separados para o Senhor? Amém. Fiquem em pé. Vamos clamar isso a Deus. Vamos pedir santidade. Não somos perfeitos, somos pecadores, mas precisamos nos separar das coisas do mundo. Nosso Deus, nós temos desejo, Pai, de fazer as coisas erradas. Como as coisas erradas nos atraem, meu Pai. Mas, Senhor, que o nosso foco não seja não fazer as coisas erradas, mas que o nosso foco seja estar próximo ao Senhor. Senhor, muda esse coraçãozinho corrupto, egoísta, avarento, esse coração que ama as coisas do mundo, e coloca um coração que te ama, um coração que prefere perder o mundo, perder tudo para ficar ao teu lado, meu Deus. Tem pessoas aqui que já tomaram uma decisão há anos atrás e que de alguma forma o brilho do mundo tem afastado da verdadeira luz que é o Senhor Jesus. Senhor, traga essa pessoa, Senhor. Fortalece esse irmão, que ele se apegue à estrela da manhã. E Senhor, entre nós tem pessoas que ainda não tomaram a decisão. Que eles não ouçam um apelo de um pastor, de um pecador, mas que nessa noite eles ouçam o convite do Senhor a eles. Abençoe a tua igreja. Nos despede com tua paz, com a certeza que falou conosco. Em nome de Jesus. Amém.